Como vão? Tudo bem? Estamos começando mais uma live. A live de hoje é muito interessante. Seja bem-vinda, Celi. É sobre ansiedade e aprendizagem. A Valéria, a Dessa, sejam todas bem-vindas. Oi, Gabi, Josiane. Então, nós vamos começar essa live em função de muitas pessoas estarem solicitando e também porque nós estamos muito preocupadas, né? Eu digo preocupadas, a professora Tânia já está pedindo para entrar. Um minutinho, meninas. Em relação a esse retorno, né, do Covid, mas não é só sobre isso que nós vamos falar. A ansiedade não é só em função desse período que nós estamos vivendo. Oi, professora Olá, Tânia, tudo bem? boa noite, tudo bem? Ai, que bom. Tá muito frio aí? Não está muito, mas já refrescou bastante e nós estamos aguardando um ciclone. Nossa, Vem outro. passou por Santa Catarina, né? A senhora tá no Rio Grande do Sul. Isso, nós já tivemos, ele passou por Santa Catarina e por aqui também. Mas agora já está vindo outro. Já recebemos o alerta da Defesa Civil, já estamos aguardando. Não, eu espero que todos fiquem em segurança, não é verdade? Já Com chegam os certeza. transtornos que a gente tem vivido e mais um capricho da natureza fica complicado, né? Esse não tem como Isso. fazer, evitar, infelizmente. Professora, é um prazer tê-la aqui conosco. A sua presença estava sendo ansiosamente aguardada, né? E mesmo porque é uma temática super interessante, que de uma maneira ou de outra está sempre nos atingindo, né? No nosso cotidiano, na nossa família, com os nossos alunos. Toda vez que eu começo, eu procuro explicar um pouquinho do objetivo dessas lives, professora. É o Ótimo. seguinte, eu tive por iniciativa começar lives que pudessem trazer pessoas para compartilhar conhecimento científico com professores e pais, né? Uhum. Numa tentativa de irmos na contracorrente de fake news, né? Não é uma fake news, mas nós estamos falando de conhecimento científico, e é isso que a gente deve se pautar no nosso posicionamento, né? E também em função de colaborar com os professores na sua prática com as famílias no trato com os filhos. Então, por isso, imensamente grata por esse aceite, né? Ok. A professora Tânia, hoje ela está aposentada, mas não significa que ela tenha parado as suas atividades lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E para isso ela vai falar um pouquinho a respeito, né, da formação dela, desse lado humano que eu sei que ela tem uma formação fantástica e um cuidado especial em relação às pessoas, né? A gente vai buscando informação, ouvindo palestra, e é uma mulher extremamente ativa, né? Em todos os sentidos. Professora, por favor. Muito obrigado pelo convite. Acho que assim é um momento muito bom a gente poder compartilhar, fazer essa troca, né? Está sendo uma coisa muito, muito boa, reconfortante, né, para as pessoas. Eu me graduei
em 1983, faz um bocado de tempo, né? Trabalhei durante muitos anos em consultório paralelamente à docência. Então, durante muitos anos, fiquei trabalhando nas duas áreas e gradativamente eu fui, então, me afastando da clínica e me dediquei, pedi dedicação exclusiva na universidade e trabalhando na área da psicologia da educação, né? Então, assim, não é que eu não abandonei uma porque não gostasse, é que, na verdade, a gente vai querendo novos desafios, né? Acho que a ideia é essa. Porque, de repente, um tipo de trabalho já preencheu as necessidades, já respondeu as questões, né? Então, a gente vai procurando novos caminhos. E aí, durante um tempo, eu pedi dedicação exclusiva na universidade e há 4 anos eu me aposentei e pude continuar como docente convidada. E isso é uma coisa maravilhosa, é uma vida maravilhosa a gente poder escolher o que pode fazer, né? Então, eu tenho alguns projetos específicos em que eu trabalho na Faculdade de Educação da URGS, com o curso de pedagogia à distância, algumas especializações, enfim, são alguns projetos que eu gosto muito de fazer, e também palestras, né, e cursos, coisas que eu gosto muito de fazer. Enfim, só a parte boa. Aquelas partes que eu não gostava dos trabalhos administrativos, enfim, isso não tenho mais. Mas então, então assim, essa, em poucas linhas, né, essa a trajetória, né? Mas assim, eu brinco que agora eu tô assim, a louca do Instagram, a louca das lives, assim, porque eu toda hora agora com a agenda cheia, porque é uma coisa assim que eu tenho gostado muito. Eu gosto de falar muito, então tem que tomar cuidado, assim, dar umas pausas para virem perguntas, porque senão eu sei que fica cansativo, né, para quem está ouvindo. Não, mas aí eu dou uma paradinha, tá bom, professora? Beleza, ótimo! E daí eu faço a pausa de vez em quando para tomar aguinha também. Uma água, né? Bom, professora, vamos começar a falar de ansiedade e aprendizagem? Eu tenho uma pergunta. Eu te trato Vamos de lá. você ou senhora? De você. Tá bom. Tânia, eu tenho uma pergunta, né? A gente está muito preocupado com a questão da ansiedade nesse momento de pandemia, né? No entanto, o que significa ansiedade, né? E assim, quais são os sentimentos que estão envolvidos? Efetivamente, a gente pode ficar preocupado porque afeta a criança, ou a gente está ficando preocupado à toa porque ela tem já instrumentos internos para poder se adaptar rapidamente a essa situação ou outras que esse comportamento ansioso aparecem. Uhum. Eu não ouvi tudo, eu espero que eu tenha conseguido captar a ideia, porque saiu um pouquinho na Ah, conexão. tá bom. Se for Tá? preciso, eu volto depois. Repete. Bom, a gente brincou hoje de tarde de estar ansiosa, né? Porque tu fizeste a postagem no Instagram lembrando o evento. E aí eu respondi, né? Fiz um comentário, aguardando ansiosamente, né? Por quê? Para fazer um trocadilho, uma brincadeira. Porque o que acontece? É normal a gente se sentir ansiosa diante de uma situação nova. Ou seja, a gente não sabe como é que vai ser, a gente tem o problema da conexão, a gente não se conhece pessoalmente, estamos nos conhecendo agora, né? Conversando pela primeira vez. Né? Então, existe uma série de novidades, né, que envolvem a situação, então é normal a gente ter uma certa dose de ansiedade. Né? Não sentir nada não seria completamente adequado, porque a gente tem uma certa expectativa com relação à situação. Então, essa expectativa, ela é necessária, né, para que a gente se organize, para que a gente se prepare, para que eu já deixe o copinho d'água preparado aqui. Então, esse mecanismo da gente esperar a novidade, ele é um mecanismo importante para a nossa vida. O problema é quando a ansiedade sai do nosso controle, quando ela adquire um tamanho muito grande. Né? Porque se existe uma dose de ansiedade que nos mobiliza para fazer coisas, se ela for muito grande, ela nos paralisa.
né? Ah, Então, a gente tem que sentir alguma coisa, né? Ou seja, eu quero saber o que que eu posso aprender, o que que eu posso trocar, o que que a gente pode conversar. Então, isso me mobiliza. Isso é bom. Ah, é uma coisa bacana participar dessa atividade. Então, há uma mobilização. O problema é quando ela assume um grau muito grande e pior, a pessoa se começa a apresentar comportamentos que são prejudiciais a ela. Então, certo. isso é muito importante, né? Da pessoa poder identificar o que está sentindo, porque muitas vezes vai acontecer isso. Ela não se dá conta do que está acontecendo, e nos casos mais severos, ela pode criar sintomas que vão realmente atrapalhar muito, né? E ela tem que aprender a lidar com a situação. Então, assim, não sei se eu te respondi, se não tu me refaz a pergunta. Não, respondeu sim. E aí, professora Tânia, a gente estava, eu coloquei a respeito da criança, né? Ah, Como ótimo. é a ansiedade, ela prejudica, a gente precisa levar efetivamente a sério a ansiedade na criança? Qual é o fundo, né? De onde vêm as possíveis causas? Olha só, a situação nova, como eu disse, ela vai gerar uma expectativa, um medo. E o que que acontece? Neste momento, agora, nós todos estamos passando por uma situação que é nova para todos. Quando a gente está Uhum, fazendo, por exemplo, um momento de adaptação na educação infantil, vamos pegar assim, ou em um ingresso nos anos iniciais. A criança tem uma ansiedade que é normal, um medo normal, não é? Porque é uma situação nova. Ótimo. Mas aí a gente tem pessoas ao seu redor, que são os professores, né, os pais, que já passaram por isso. Então ela encontra adultos que podem ajudar a tranquilizá-la. Às vezes os pais estão até mais ansiosos do que a criança, mas ela vai nossa, encontrar professores, às vezes estão, né? Muito. Mas ela vai encontrar professoras que já passaram por isso, que já têm maneiras de lidar com essa ansiedade. Né? Se às vezes é uma professora nova na escola, mas tem as outras que já passaram, vão dando dicas, vão ajudando. Então vai acontecendo uma ajuda mútua aí. Agora nós estamos passando por um momento em que ninguém tem esse treino anterior. Então é uma situação que é exato. ansiogênica para todos, né? Se alguém disser, eu tenho a resposta, está mentindo, né? Verdade. Porque a ansiedade, ela se dá justamente por isso, uma antecipação de uma situação, e a gente não tem resposta para essa situação, né? Ninguém tem, né? Então, os países, por exemplo, que já tentaram voltar, né, para as atividades, tem uns que já retrocederam, dá um passo para frente, outro passo para trás, ou seja, não existe ainda nenhum modelo que a gente diga, sabemos exatamente qual o protocolo a seguir. Portanto, é um momento assim, ó, de ansiedade dos adultos também, né? E aí o que que a gente tem um temor é os adultos despejando a sua própria ansiedade nas crianças. Ao invés de ajudarem a criança a lidar com essa situação diferente, porque é uma situação diferente, né? Então, Certo. o adulto trazendo a sua ansiedade e aí depositando na criança, ou seja, ao invés de facilitar uma situação, que para a criança poderia ser vivida de forma mais tranquila, mas os adultos eu sinto muito ansiosos querendo ter respostas, né? As pessoas pedindo, mas ninguém nos diz o que, que vai acontecer. Não, ninguém diz, porque ninguém sabe o que, que vai acontecer, né? Aqui no Rio Grande do Sul, que a gente está com as bandeiras coloridas, né? Mas como? Mas quanto tempo a gente vai ficar nessa bandeira vermelha? Vamos voltar para a bandeira laranja, né? Em função da gravidade, dos fechamentos, né? Mas não há como a gente prever. Então, o que que acontece? As crianças acabam sentindo essa situação toda, né, de ansiedade, e a ansiedade pode se manifestar. É muito mais difícil para a criança do que para o adulto poder dizer o que que ela está sentindo. Porque a gente sente coisas, tem sensações, tem sentimentos, e a gente já tem que aprender ao longo do desenvolvimento a dar nome para essas coisas para lidar com elas. Por exemplo, a criança pequena, Certo. ela muitas vezes está com fome,
ou tem vontade de fazer xixi, mas está tão envolvida no que ela está fazendo, ela está brincando, que ela sequer se dá conta de um adulto que vai ter que dizer: olha, vamos parar aqui, vamos um pouquinho, deixa o teu brinquedo aqui um pouquinho e vamos ao banheiro, ou vamos então comer alguma coisa. É o adulto que tem que fazer isso, ajudar a criança a dar nome ao que ela está sentindo. Mas a dificuldade que a gente está vendo neste momento é que o próprio adulto muitas vezes não está conseguindo dar nome ao que ele sente, né? E é importante se dar conta disso, né? Parar, se dar conta que está todo mundo ansioso, que a ansiedade está grande para todos, né? E que tem que pedir ajuda, né? Para os pares, que tem que conversar, que tem que trocar, porque é um sentimento que é coletivo, né? E por outro lado, a gente tem uma coisa que se chama ansiedade de performance, que eu tenho visto muito nos professores e nos pais. É ansiedade de performance, que significa assim: eu tenho que ser perfeita. Do que eu fizer tem que dar certo. Porque as pessoas estão experimentando. Eu tenho muita experiência, por exemplo, na educação à distância. Beleza, mas são coisas diferentes, né? Há muito tempo eu venho trabalhando com isso. A gente tem um determinado tipo de ferramenta, uma determinada maneira de formular as atividades. Beleza, isso é uma coisa. Outra coisa é quando, no momento que uma aula presencial, de forma repentina, ela tem que ser substituída, por exemplo, por uma aula remota, né? Então gera muita ansiedade em todos, porque realmente as pessoas dizem: não estamos preparados para isso. Não, não estamos. Por outro lado, não estão, né? Por outro lado, é a oportunidade que a pessoa tem, né, para se propor a aprender coisas novas. Exato. Né? Ou seja, mas aí é que vem uma das palavras da moda. A gente tem ouvido muito algumas palavras assim viraram moda. Resiliência é uma que está muito na moda, a gente escuta toda hora. Resiliência, né? Resiliência está super na moda. Mas assim, ó, o que seria isso? A pessoa ter essa capacidade de passar por uma situação difícil e conseguir se organizar e sair fortalecida dessa situação. Tá, mas como é que a pessoa se prepara para isso? Ela tem que ter uma estrutura psicológica para isso. E como é que a gente vai formando isso? A gente vai formando isso gradativamente ao longo do nosso crescimento, né? Então, a gente vai... Desculpa? Imagina, a gente não tem, não existe uma varinha mágica que faça você adquirir da noite para o dia estruturas para aguentar todos os desafios que a vida vai te proporcionando. Professora, eu não quero cortar o seu raciocínio, mas hoje em dia é muito comum nós vermos pais extremamente comprometidos com os filhos, mas com uma preocupação excessiva de mantê-los sempre felizes. Até que ponto essa felicidade que o pai, essa frustração que o pai não quer que esse filho passe, prejudica a construção de mecanismos internos para enfrentar os desafios? Ótima essa pergunta, né? A tua pergunta, porque aqui a gente chama de tu, né? Não é nem você, aqui a gente fala tu. É muito ótima. Porque, na verdade, como é que a gente constrói essa capacidade, né? Ela vai sendo construída gradativamente. A gente não pode ir lá ir numa loja e comprar um pouquinho de resiliência, né? Não tem como. Né? Os pais não vão poder comprar isso para o filho, não tem como, por mais que eles queiram proteger, não vai ter como. E a forma como a gente tem de construir essa capacidade é ir gradativamente lidando, enfrentando situações de frustração, né? Então, assim, ó, claro que frustração excessiva, ela não é boa, mas a ausência de frustração também não é boa. O que leva a gente... o que leva a gente se mobilizar? É justamente ter um grau de frustração. Se eu tenho uma certa frustração, eu vou em busca de uma solução para o meu problema. Agora, se não tenho problema nenhum, eu fico na minha zona de conforto e está tudo ótimo e maravilhoso,
Ou seja, a pessoa não aprende a lidar com as situações difíceis. É claro que a gente não vai expor um bebê a uma situação complicada. Por exemplo, houve uma época em que se dizia que tinha que o bebê recém-nascido tinha que mamar de 3 em 3 horas e azar, mamou a meia hora. Não, então vai ter que esperar 2 horas e meia para seu horário. Ou seja, isso é uma frustração além da capacidade de um bebê. Ele não pode esperar tanto porque ele não conseguiu mamar o suficiente e ele continua com fome quando ele é pequenininho, recém-nascido, porque tem que fazer muita força. Ok. Mas, então, assim, a gente tem que se dar conta de qual é a frustração que é necessária e que é o que o bebê já consegue lidar. Por exemplo, uma criança de 3 anos se atira no chão do supermercado porque quer um brinquedo, ora, essa frustração ele pode ter. Então, assim, eu vejo que é difícil para o adulto conseguir interpretar qual é a frustração que o nenê já pode ter, que a criança deve ter, mas ao mesmo tempo, assim, ó, errando nessas doses, frustrando em coisas que o bebê não consegue, mas satisfazendo coisas que o bebê consegue, que a criança já consegue. E muito assim, como a gente diz, que assim está muito relacionado às próprias dificuldades que o adulto teve na sua infância, né? Essa dificuldade, então, de frustrar. Porque, assim, uma dose necessária. Porque, assim, é claro que aprender, ele é um ato prazeroso, entre aspas. No final do processo, a gente sente prazer. Porque, assim, quando a gente está descobrindo, né? Desculpa? Não, é doloroso, professora. É doloroso aprender. Por exemplo, a gente está lá num processo, digamos assim, ó, eu voltei depois de muitos anos a fazer aula de canto. Gente, eu vivo dizendo pro meu professor que ele é chato comigo, como eu sou com meus alunos, né? Isso é um elogio. Porque ele é exigente, né? Que ele fica me exigindo, não tá bom, não tá bom, faz de novo. E à distância a gente está fazendo aulas agora, né? Então, também tem um delay, né, na recepção do som. Então, assim, é dolorido às vezes, porque eu não consigo fazer daquele jeitinho que tem que ser, mas a nota tá errada e eu achei que estava bem. Bom, esse momento de tentar fazer algo e ter dificuldade para fazer, ele gera uma ansiedade. Mas eu faço e insisto por quê? Porque no momento em que eu consigo é prazeroso. O momento do resultado é prazeroso, mas ele é efêmero. Por quê? Porque já vem um novo desafio aqui. Bom, isso eu já sei fazer. Que sensação boa. Bom, mas agora tem que ter uma coisa nova para me desafiar, para que eu queira ir atrás. Porque se não há nenhum desafio, eu vou dizer, bom, isso eu já sei, isso que ele está me propondo, eu já sei, não quero mais. Então tem que ter uma dose de desafio. Agora, se esse desafio for muito exagerado, né, eu vou ficar numa ansiedade tal que eu não vou conseguir. Então, assim, ao longo do desenvolvimento, oba, tem um monte de gente querida aqui assistindo. Mas eu estou sem óculos e não tinha visto. Tem a filha, tem a sobrinha, colegas, um monte de gente linda aqui. Tem mesmo. Estão te cumprimentando, chamando você de diva, que não vê a hora de te conhecer realmente, sabe? Vários elogios aqui. Porque deixa eu fazer um parênteses, eu estou fazendo parte, também comecei este ano, fazer parte de um grupo que se chama Divas da Alegria. E que a gente fez. Ótimo! Então, assim, elas estão aqui me assistindo também. É uma coisa maravilhosa que está acontecendo, né? De participar de um concurso virtual de caipira, né? Foi da maturidade. Então foi maravilhoso. Está sendo maravilhoso. Mas o que eu estava dizendo, então, assim, ó, esses desafios é que nos mobilizam, é que nos levam adiante. E na tentativa de proteger os filhos, porque a gente quer proteger os nossos filhos, né? A gente não quer que eles passem por situações difíceis. Então, às vezes, a gente erra essa medida e faz com que, de repente, eles não tenham essa frustração. Mas se não tiver frustração nenhuma, né? Se eu tentar correr o tempo inteiro para fazer todas as vontades, eu estou tirando a possibilidade de crescimento. E quando ele se enxergar sozinho no mundo, porque enquanto ele está dentro de casa, protegido, eu até posso correr e fazer todas as vontades. O problema é que quando ele sair para o mundo de verdade,
E aí? O mundo de verdade, as pessoas não estão ali para atender as necessidades dele, né? O mundo... Isso, diz aqui aquela moça ali bonita que está dizendo que o sentimento de culpa nos faz errar. É, a medida Isso. é minha filha. Minha filha é Ah, linda. olha que legal. É, sim. Uhum. Sim, alguém É, pergunta, né? Se podemos pecar pelo excesso? Sim, por a excesso. gente peca pelo excesso. Assim, ó, tem uma frase uma expressão do Winnicott que eu acho muito legal, que é aqui que diz assim: as mães querem ser perfeitas, os professores querem ser perfeitos, né? Querem ser, pelo menos a maioria, eu diria, né? Que existem pessoas Isso. que são do mal, ok? Mas eu diria assim que a maioria das pessoas, quando erra, está tentando fazer o seu melhor, né? E eu gosto muito da expressão do Winnicott que assim que as mães não são perfeitas, elas têm que ser suficientemente boas. Ou seja, Nossa, tomar perfeito. cuidado é muito lindo, né? Eu acho muito linda essa expressão, porque perfeita a gente não vai ser, não tem como, né? E nem é ideal que seja, né? Quando alguém me perguntou uma vez assim, ai, prof, deve ser muito legal ter uma mãe psicóloga e tal. E eu disse, olha, os filhos são neuróticos como qualquer pessoa. Lá eu sou em casa, eu sou mãe, eu sou psicóloga. É Então, isso mesmo. a gente vai errar, né? A gente erra na dose. A questão é a gente poder, assim, também fazer esse. Sim, o erro faz parte do processo, disse a Rejane. Porque a gente tem que essa tentativa de proteger, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar: olha, ele precisa vivenciar algumas situações, porque ele tem que aprender para quando sair, né, quando ganhar um mundo maior, poder lidar com essas situações de frustração, né? E saber lidar com elas, ter ferramentas para lidar com elas, né? Porque não é um dia que ele vai lá se acordar e vai ter, né, essas ferramentas prontas. Essas ferramentas vão sendo construídas gradativamente a partir de pequenas frustrações, né? Por exemplo, quando é um recém-nascido que não pode esperar para mamar, a mãe sai correndo, né? Deixa de fazer tudo que está fazendo. Mas gradativamente, aos pouquinhos, ela também já vai mudando essa regra. Aos pouquinhos, ela já vai terminar de comer, né? Faz sua refeição, aí Aham, depois vai atender a criança, mas tudo de uma forma muito gradativa, né? Então, isso é exato. importante, essa sintonia de verificar, né? E não confundir os próprios sentimentos com o sentimento da criança, né? De poder identificar as angústias da criança e não confundir com as suas próprias, porque é muito comum, né, o adulto enxergar suas ansiedades, né? Agora, por exemplo, nessa época, a gente está vendo muito os pais muito ansiosos para ter que dar conta, né, nas escolas privadas que continuaram, especialmente as privadas que continuaram com as aulas remotas, os adultos muito ansiosos que a criança consiga cumprir toda aquela rotina e faça todos os trabalhos, Nossa né? Senhora, nem diga. Gente, está sendo uma tortura, né? Tem até uma atriz que disse, olha, não mandem tarefas que envolvam as mães, porque as mães já estão Isso. cansadas, né? Isso aí, Ingrid Guimarães. A gente já está cheia, né, de tarefas e tal, porque vai envolvendo, né? E aí, o que acontece? Por que isso aconteceu? Porque, de repente, quando a gente trabalha com a educação à distância, a gente tem um cálculo diferente do tempo, né? A gente organiza a Aham. atividade, né, para fazer esse cálculo, porque uma parte vai ser uma explicação, mas daí a pessoa vai realizar a atividade, quanto tempo vai demandar para isso, né? Então tem toda uma série de situações que as pessoas não conseguiram ainda, né? Porque isso leva tempo para a gente se organizar e de repente vieram demandas demais, né? Alguns, né, tiveram E demandas a vida da demais. gente virou pelo avesso. Professora Tânia, olha, é, essa questão da frustração, às vezes a gente brinca na escola que se não fossem os pais, seria muito mais fácil de lidar com as crianças, né? Vira e mexe sai comentários como esse, porque a gente percebe
a insegurança do adulto, a preocupação com o adulto, e ele vai transferindo muito desses sentimentos, dessa insegurança em relação para o filho, para a criança. Às vezes a criança reflete o quê? O meu pai não confia em mim o suficiente para eu aprender a fazer isso. Quando a gente conversa sobre isso na escola, essa é uma das observações que a professora faz. Mas ela não é psicóloga. E tem muito na escola de. A questão não é fazer o diagnóstico, mas é a percepção daquilo que você vivencia com a criança e percebe que o pai precisaria mudar de postura. Nesses casos, né, que é uma orientação familiar, né, específica, qual é a melhor abordagem para esses pais e a sua ansiedade não prejudicar a criança? Porque tem gente que fica, inclusive, ofendido por conta disso. Mas teria um outro jeito, uma outra maneira de estar, assim, falando claramente, sem ser ofensivo? Será que eu fui clara? Eu acho que sim, porque falhou um pouquinho também, mas eu tentei completar os pedaços que falharam, assim, para ouvir. Existem técnicas, né, para a gente fazer isso. Uma delas é a gente se colocar ao lado, porque a gente sabe que a gente não pode comprar uma briga direta, porque senão a gente quer o parceiro, a gente quer um aliado para ajudar a resolver problemas. Então, uma das formas é, se naquele momento o adulto está vendo como um problema, por exemplo, sou eu que estou com o problema, não é a família, não é a criança, então tá, nesse momento, ok. A culpa é minha, eu que sou responsável por isso. Mas então, o que vocês podem fazer para me ajudar a lidar com isso? O que a gente pode fazer para lidar com essa situação? Porque realmente é muito complexo quando, de repente, os pais ficam se sentindo errados, culpados, se sentem mesmo, né? Porque querem fazer o melhor. Mas aí a gente tem as diferentes personalidades, os diferentes tipos de famílias, né? E a gente tem que se colocar como aliada, dizer, ok, né? O problema está em mim, o problema está na escola, mas de que maneira que a família pode ajudar a resolver essa situação, né? Então, assim, colocando-se como aliada, porque se for dizer, não, a família não está legal, a família está errada, a família vai se fechar. Porque existem diferentes tipos de família, né? Uma vez eu falava em aula sobre tipos, comentei, né, que as famílias de origem alemã, porque aqui a gente tem muita família de origem alemã, aqui italiana, aqui no estado. E eu comentei, em geral, as famílias de origem alemã têm um grau de exigência bastante elevado, né? Por exemplo, a pessoa tirou 9 na prova, por que não tirou 10? E se tirou 10, não fez mais do que obrigação. Então, um aluno diz assim, mas professor, eu pensei que fosse só na minha casa. Exatamente, eu estava descrevendo a situação que ele vivia, né? Então, há um grau elevado de exigência, né? Então, um grau, se não houver exigência, né? Ou seja, pode fazer de qualquer jeito, não precisa fazer as tarefas. É claro, assim, que eventualmente deixar de cumprir uma tarefa, não tem problema, porque todas as pessoas em algum momento não estão bem, estão cansadas, estão incomodadas com alguma coisa e eventualmente a gente não consegue dar o melhor da gente. Eventualmente a pessoa não querer cumprir, ok. Mas existem aquelas famílias assim que não exigem nada, né? Fica tudo por conta da criança, a criança se vira sozinha e tal. Por outro lado, existem essas que exigem demais, e aí acaba sempre gerando esse sentimento de a gente pensa assim, não, mas é óbvio que ela fez bem, e ela sabe que ela fez bem. Não, ela não sabe. A gente tem que dizer para ela, né? Tem que dizer o que a gente espera dela, o que espera com todas as palavras, né? Porque é muito comum as pessoas pensarem, isso é tão óbvio, e não dizem para a criança o que estão esperando dela. O que acaba acontecendo? Muitas vezes a criança é punida porque não fez o que era esperado. Só que não se tinha dito claramente, objetivamente, o que se esperava da criança. Por exemplo, dizer para uma criança de 5 anos,
tu tem que te comportar. O que é isso? O que é se comportar? Tu não te comportaste, tu te comportaste mal. O que significa isso? Isso é uma coisa muito vaga, né? Então, tem que ser dito claramente para ela o que se espera. Por outro lado, né? Então, assim, a pessoa pode não exigir nada, mas se também exige demais, acaba gerando nessa criança essa sensação, né, de fracasso. As duas situações. O não exigir gera sensação de fracasso porque não me exigem nada, é porque eu não sou capaz de fazer. Eu sou um bebezinho da mamãe a vida inteira, né? Não me exigem nada, né? Então eu sou incapaz. Não me pedem nada, não me exigem nada. Por outro lado, se exigir demais, também vai dar essa sensação de fracasso, porque afinal de contas eu nunca consigo chegar nos objetivos, né? Então aquele grau de exigência elevado demais, ele vai gerar essa sensação de frustração em excesso, né? Porque afinal de contas, o que esperam de mim que em nenhum momento eu consigo satisfazer essa demanda, né? É uma demanda tão grande que nunca está bem, né? Então, para isso é importante a gente verificar, bom, em que momento da vida essa criança está? O que ela é capaz de fazer nesse momento, né? E nada melhor do que a gente saber o que a criança é capaz, o que ela gosta, o que ela sente, do que perguntar para ela. Com certeza. Né? Abrir a possibilidade de diálogo nessa situação. Eu vou mostrar aqui um gráfico, vou mostrar aqui assim, vocês conseguem enxergar. Opa! Sim. Opa, de cabeça para baixo? De cabeça para baixo, meu gráfico. Tá? E esse gráfico, ele mostra aqui, ó. Aqui, nível. Aqui, o desempenho, tá? O desempenho escolar. E aqui, a taxa de ansiedade. O que ele mostra? E quando não existe ansiedade, é um gráfico feito pelo professor Izquierdo, que ele trabalha com a questão de memória, né? É desempenho na formação de memórias. É muito interessante, porque ele correlaciona a formação o desempenho na formação de memória com o grau de ansiedade. E ele mostra que o desempenho melhor está num certo nível de ansiedade. Então, quando não há ansiedade nenhuma, o desempenho é muito baixo. Mas conforme a ansiedade vai aumentando, o desempenho também não é bom. Realmente, assim, ó, anula o desempenho. Olha, que estudo interessante. Muito interessante. Esse professor Izquierdo é um pesquisador muito renomado, é um pesquisador argentino que vive há muito tempo no Brasil. E há algum tempo atrás ele foi considerado o pesquisador brasileiro que mais publica no exterior. Mas é argentino. Então. Enfim. Acontece. Mas assim, ó, e aí é muito interessante, né? Porque vai mostrando assim, olha, a gente tem que parar e repensar, né? Eu sei que é difícil. Não é uma coisa tranquila, não é uma coisa fácil, né? Mas eu te diria assim, ó, que tem muito a ver com a história da família nos últimos tempos, né? Porque se a gente tinha famílias numerosas algumas gerações atrás, o vínculo com os filhos era diferente. E nas últimas gerações, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente já tem o número de filhos é comparado com o nível europeu, né? Ou seja, as pessoas estão tendo poucos, muitos optando, né, por não ter filhos também. Então a gente tem um nível, a quantidade de crianças diminuiu muito. E a gente sabe que quando aquelas famílias eram mais numerosas ao longo da história da família, um dos livros mais instigantes que eu já li na minha vida foi um Amor Conquistado, o mito do amor materno de uma antropóloga francesa chamada Elisabeth Badinter. É um livro fantástico, chatíssimo de ler. Muito chato de ler. Eu sempre gosto de avisar, ou seja, não é um livro assim para ler na beira da praia, não. É um livro para ler concentrado tomando café. É pesado. Mas ele vai mostrando a história da família, tudo muito baseado em documentos, né?
de como é que eram as relações familiares há alguns séculos atrás, de que eram muitos filhos, e as pessoas, pouquíssimos se criavam, né? Muitos Aham. morriam no primeiro ano de vida, nos primeiros anos de vida. Então, as pessoas não se apegavam às crianças. Elas começavam a tratar as crianças como pessoas quando tinha lá pelos seus 7 anos de idade, né? Porque até então a chance de sobreviver era muito baixa. Então, realmente a aposta nas crianças era muito baixa, né? E como eram muitos filhos, alguns sobreviveriam e outros, né? Muitos não, a maioria não sobrevivia e as famílias então lidavam com isso dessa forma, né? Não havia um apego. Claro, então vai mudando a configuração familiar, né? E as famílias vão se tornando menos numerosas, são filhos únicos, no 2 ou no máximo 3, e as relações mudam, porque a expectativa de sobrevivência é diferente com relação a quando uma família é numerosa, né? E bem na época, então, assim, a gente tem todas as pesquisas, os trabalhos de Freud, os trabalhos de Piaget, toda a psicanálise mostrando quanto o afeto ele é importante no desenvolvimento. E as pessoas, então, vão mudando as suas relações às famílias menores e vão se dando conta de quanto as relações familiares são importantes para o desenvolvimento. E aí a gente muda totalmente essa perspectiva, né, do que as crianças que se criavam por sua conta e se passa a depositar muita expectativa daqueles poucos, né? Então, as crianças acabam sofrendo com isso, com esse excesso de expectativa. Uma vez eu vi um Globo Repórter, eu acho que foi, que mostrava uma família japonesa, né? Uma criança, uma única criança, tinha os pais, né? E os 4 avós, eram 6 adultos contra uma criança. E eles tinham Nossa. todos tarefas, né? Era uma criança de educação infantil, e cada um deles tinha tarefas, né, para cuidar dessa criança, sendo que o papel de uma das avós, por exemplo, era tirar as sementes da uva que a criança levava de lanche para a escola. Deus do céu. Gente, é demais, né? Então, assim, essa coisa de querer proteger, porque são tantos adultos depositando numa única criança a expectativa de levar adiante a continuidade dessa família, né? Então, acaba sendo uma coisa em excesso. E talvez, não sei se é uma impressão minha, a família menor acaba não permitindo que a personalidade da criança, ou então as suas características, suas necessidades, os seus problemas, eles venham à tona, porque você vai afogando, né? E passa a ser, mas também é uma criança, eu dou tudo, o que que ela pode, né? Tá precisando. Esse é um comentário muito parecido que a Rejane colocou aqui, né? Que existe também o problema de achar que as crianças não têm problemas, né? Aquele olhar de que tá cheio de adulto em volta, ela vai ter problema por quê? Se todos estão à sua mercê. E na verdade é o contrário, né, Tânia? Essas crianças, elas estão com mais dificuldade ainda porque não tem um espaço para que elas possam efetivamente ser crianças, com seus medos, com suas. Porque o adulto não tem como adivinhar, né? Assim, eu acho lindo quando o Freud diz que são profissões impossíveis, o educar, o psicanalizar e o governar, né? São profissões impossíveis, porque a gente nunca tem como ter acesso ao inconsciente do outro, como é que o outro está vivenciando aquela situação, né? Então, o adulto imagina, eu estou fazendo tudo tudo que é necessário para a criança, sim, mas é necessário segundo a expectativa do adulto, né? Muitas vezes ele não perguntou para a criança o que ela efetivamente precisa, né? Então, e muitas vezes a criança sente que ela não pode dizer o que ela precisa, porque afinal de contas os seus pais já estão se esforçando tanto. Como é que ela vai dizer que ela não está bem, né? Então vem um sentimento de culpa junto, porque, quer dizer, a criança acaba pegando essa mensagem do que eu não posso dizer que tal coisa não está legal, porque afinal de contas eles são tão bacanas, eles fazem tudo, fazem todas as minhas vontades, eu seria ingrata, né? Reclamando que não tá bom.
né? E isso acaba gerando mais ansiedade, porque existem medos e ansiedades que são típicos de cada fase do desenvolvimento, né? Por exemplo, o medo diante do novo, né? Por exemplo, quando troca de escola, quando muda a professora, quando nasce um irmão, quando os pais se separam, quando morre um ente querido, ou seja, existem angústias que fazem parte do Aham. mundo e outras que fazem parte do nosso processo de desenvolvimento. Por exemplo, eu vou lá no espelho e digo, gente, tem uns fios brancos aqui, não é? A gente passa por isso, não é? A gente passa por isso. Quando a gente vê mudanças na gente, a criança também sente isso, né? A criança também sente, ela tem ganhos, né? A gente sabe que a gente tem ganhos conforme a gente passa de uma fase para outra, mas a gente tem perdas, né? Quer dizer, a gente consegue lidar com a perda porque a gente sabe que tem um ganho, mas nem sempre é fácil para a criança enxergar esse ganho que ela está tendo, né? Muitas vezes ela vai ficar ligada, né, nesse luto da perda que ela teve, ou seja, ela perdeu alguma coisa, né? E muitas vezes ela precisa do adulto que está ao redor para ajudá-la a enxergar que ela está tendo ganhos, né? Que coisas que ela ganha com essa situação. Nossa, que coisa complicada, né? O É, viver não sim. é fácil, nem crescer. É. Tânia, sabe que eu tenho conversado com alguns adolescentes e me chamou muito a atenção um adolescente, ele colocou assim, não é nem adolescente, já está com 18 anos, mas ainda é adolescente, vamos considerar, está estudando, que ele recebe muito dos pais. Ele tem uma boa relação com os pais, tal, e os pais dão a ele uma condição de vida muito boa. Mas o problema é que ele não se sente merecedor daquilo que recebe. Veja, ele reconhece e não sabe o que fazer para poder agradecer, porque ele acha que só o obrigado não é o suficiente. Então ele fica exigindo dele coisas que ele não tem, que ele não pode dar e entra num ciclo vicioso de ansiedade, de medo, de insegurança e tem muita dificuldade para poder caminhar com as suas próprias pernas. Olha como é É, louca a nossa cabeça. é muito louco, porque o adulto dá com essa sensação de que vai suprir as necessidades, né? E de uma certa forma acaba sufocando, né? Uhum. Esses medos, essas angústias todas acabam ficando sufocadas e aí a pessoa não consegue se manifestar, né? Por isso, porque afinal de contas eles são tão bons, como é que eu vou fazer queixas, né? Mas esse ser tão bons essa coisa é outra coisa que é outro termo que se fala agora, que é a empatia, né? O termo também está na moda agora. Também a gente não compra no supermercado, né? Ou seja, Não. essa habilidade da gente poder se colocar no lugar do outro e conseguir compreender qual é a necessidade do outro e não a minha, né? Então é muito comum o adulto ter por exemplo, suas próprias frustrações da infância, da adolescência e quererem se gratificar através dos filhos. Ou seja, os filhos vão ter que fazer isso. Eu não tive determinado brinquedo, vou dar para os meus filhos esse brinquedo que eu queria ter tido. Mas será que esse brinquedo atende a uma necessidade daquela criança? Né? Porque a gente sabe o quanto, assim, as pesquisas, e eu acho assim, que é uma coisa tão fantástica, pessoas que lá no século passado, ou final ainda no século XIX, Freud, né? A gente tem Vygotsky, a gente tem Piaget, a gente tem Anna Freud, a gente tem Melanie Klein, pessoas maravilhosas que conseguiram se dar conta do quanto o brinquedo é fundamental para o desenvolvimento da criança, né? Então, claro que Exato. o jogo dirigido, ele tem funções bem importantes, mas o brinquedo livre, gente, assim, a pessoa poder de alguma forma, mesmo que seja inconsciente, poder lidar com as suas frustrações, né? Que quando a criança, por exemplo, tem lá uma historinha, ou um filme que ela quer ver sempre o mesmo, né? Quer ouvir sempre ver o mesmo filme, ou brincar com aquele brinquedo, com uma caixa que seja, né? Deixa de lado o brinquedo e vai brincar com a caixa, porque com aquela caixa ela vai conseguir vivenciar situações que estão me incomodando.
né? Que ela vai conseguir se organizar internamente, né? Porque, de repente, tem coisas que ela não está conseguindo compreender e dessa maneira é que ela vai conseguir, né? De repente, se organizar, conseguir entender o mundo em que ela está vivendo, né? Porque a gente sabe, mesmo que a gente tenha, né, nós, pessoas adultas, estudadas, que temos, assim, ó, uma boa capacidade de compreensão, mesmo assim tem situações que nos afligem. Então, imagina uma criança, né, que tem muito menos recursos, menos capacidade de organizar as informações que ela recebe, né? Então, por exemplo, gente, é tanta informação que a gente recebe o tempo inteiro. O que que a gente faz com todo esse monte de informações? Por exemplo, vem um monte de vídeos e exigências de trabalhos, mas o que que ele faz com esse monte de informações, né? Os professores também ansiosos nesse momento, passando informações. Mas o que que criança, como é que ela organiza tudo isso? Então, o brinquedo livre é um momento muito bacana. Um dia desses, eu acho que não sei, eu nunca ouvi essa expressão, mas uma amiga comentou a situação do filho, né, dos filhos fazendo aula remota. E aí estava a turminha toda ali, enfim, e caiu a conexão da prof. Né? Então, a turma ficou online e caiu a conexão da prof. E que daí as crianças todas ficaram ali vibrando, né? Foi um grito de alegria, um grito de alegria. E eu disse para ela, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, o quanto, de repente, das crianças nesse momento estão precisando também de um recreio virtual, né? Porque, assim, ó, conteúdo. Mas as crianças, elas precisam se encontrar, né? Mas no momento que elas se encontram ali na tela da sala, por exemplo, quando elas têm aula online, é para trabalhar o conteúdo, né? E o momento do recreio, sabe? Aquela coisa de fazer trocas, porque a gente tem que entender que o recreio em si, quando a gente pergunta para as crianças qual é o melhor, e os jovens, né? Qual é a melhor parte da aula? O recreio. A chegada, se a escola tivesse só a chegada, o recreio e a saída, aqueles momentos, seria maravilhosa, né? Se não tivesse o momento de sala de aula. Mas assim, é porque esses momentos são momentos de organização mental, né? Eles ajudam essa organização mental. Então, eu acho que também ajudaria muito. Eu fiquei pensando muito sobre aquela situação, né? Porque fica o tempo inteiro focado e eles estão ali e querem ter uma troca, eles querem conversar entre si, eles querem ter uma troca, fazer a bagunça, mesmo que seja virtual, que isso é uma necessidade. A gente sabe que existem situações que precisam ser mediadas pelo adulto. E existem situações em que as crianças, elas, entre os pares, organizam coisas, porque um ajuda o outro a entender as situações, porque estão num nível semelhante de desenvolvimento. E elas se ajudam entre si a lidar com essas situações, né? Muitas vezes que o adulto não consegue ajudar, mas elas entre si podem se dar esse apoio, né? Então esse é um momento que, né, eu fiquei pensando, né, que poderia estar instituído, né, nessa nova realidade, esses momentos do recreio virtual. Então, assim, fazendo uma relação com a sua fala e o retorno às aulas, ou agora, independente de quando for, né? Talvez o mais interessante seja a escola e os professores se preocuparem em momentos de interação social do que necessariamente ganhar tempo, ou melhor, correr com os conteúdos que esses, se não tiver essa descarga emocional social com as crianças, entre eles, talvez o nível de ansiedade não baixe, muito pelo contrário, o rendimento ele não virá. Realmente, assim, é bem importante isso, é trabalhar com todos esses sentimentos que surgiram, né? E aí daí surgem conteúdos também, né? Mas eles precisam ser ouvidos no tudo isso que aconteceu, porque os próprios professores, eles também vão estar retornando a uma situação que é nova para eles também. Eles também vão precisar de um tempo de adaptação, né? Eles também estão ansiosos. Então, todos vão precisar ter esse tempo, né? De se readaptar às situações. Então, enfim, como é que vai ser, em que condições. Então, na verdade, tudo isso
a gente está aprendendo muitas coisas, né? Muitas coisas novas. Todo mundo está aprendendo. A gente não pode pensar que, né, não está aprendendo porque não está aprendendo uma lista de conteúdos. Mas eu sempre acho que é importante a gente parar e pensar assim, ó, bom, eu não estou aprendendo esses conteúdos aqui, mas por outro lado, tem todas essas aprendizagens que eu estou fazendo ao longo desse tempo. Né? Então, isso ajuda a gente se tranquilizar e parar de se cobrar em excesso, né? Porque a gente se faz uma cobrança, ok, né? A mesma coisa, sem cobrança nenhuma não funciona, mas quando a gente fica num excesso de cobrança, não vai funcionar, né? O mundo está diferente, logo, os objetivos que eu tenho, eles também têm que mudar. Né? Então, a gente vai ter que se adaptar, porque quando a gente começa, por exemplo, um emprego novo, a gente tem um tempo de adaptação. E depois começa, realmente, primeiro vai conhecer a realidade. Produzir. Né? E isso vai ser... Eu realmente acredito que, como todos vão estar chegando, esse tempo de adaptação aí tem que ser necessário. Com certeza. Professora, nós temos mais 4 minutos. E eu queria fazer uma pergunta em relação à cobrança dos pais que acham que as crianças, depois que têm a aula, não param para estudar. Elas não estudam mais, não pegam o livro para rever, não pega. Será que isso não é ansiedade demais e exagero de cobrar das crianças? Mais isso, além. Ah, mas eles ficam direto no celular. Talvez, né, lá no celular, eles estejam aprendendo coisas. Por exemplo, falando com amigos. Claro que a gente sempre tem que estar naquela situação de que a criança não esteja fazendo coisas que são impróprias, Sim. né, para ele. Mas assim, ó, ao conversar com um amigo, de repente aí eu estou conseguindo obter respostas às minhas dúvidas verdadeiras, né? Porque se eu saio de uma sala de aula com uma determinada necessidade, ou seja, eu fiquei com uma pergunta aqui, eu vou buscar, ninguém precisa me mandar. Né? Então, de repente, nesse momento, talvez aquilo que esteja sendo trabalhado como conteúdo não esteja respondendo às coisas que estão realmente me motivando. Ou seja, eu tenho perguntas que eu estou tendo que pesquisar em outras fontes, elas não estão no meu livro. Exato. Ou então eu não tenho perguntas porque aquilo tá tranquilo, passou. Pode Né? ser. Pode ser. Aí, porque sempre vem comentários, né? Ah, meu filho fica muito no celular, ou isso, ou aquilo, não estuda, não faz a colocação, mas eu acho que vamos considerar só esse momento que a gente está vivendo, não o anterior. Quantos anos tem essa criança para ter essa obrigatoriedade de sentar e ficar estudando e revendo? Isso ela não tem nem condições cognitivas para fazer essa retomada de conteúdos com esse nível de reflexão. A gente tem que entender que, assim, ó, o excesso de informações, as informações vêm, elas não vão na formação das memórias, por exemplo, elas não vão direto para as suas gavetinhas. A gente tem que organizar tudo aquilo, né? Então, imagina, é tanta coisa, é tanta coisa, é tanta coisa que está vindo, a gente precisa de um momento de descanso, é nesse momento de descanso que aquelas coisas vão se organizando. Então, assim, tem que ter um momento, né, de organização que esse momento de ficar ali retomando o tempo inteiro, não. A gente tem que dar tempo para o cérebro da gente se organizar. Isso é uma necessidade biológica, inclusive. Exatamente. Professora, a gente vai precisar parar, porque falta 30 segundos para a gente terminar. Eu agradeço imensamente, Tânia, a sua participação e gostaria muito da gente poder marcar uma outra live em outro momento. Se você aceitar, vai ser um prazer para mim. Com certeza, eu me diverti muito. Que bom, eu também. Beijos virtuais, abraços virtuais. Fica com Deus e um beijo bem grande no coração de todos vocês, tá bom? Até uma próxima oportunidade, tchau. então. Tchau. Até mais. É.